Olá pessoal, estou gravando esse vídeo para ajudar um amigo meu que está no primeiro semestre do curso de Ciência da Computação e foi passada uma atividade para ele, né? Ele me pediu ajuda referente a essa questão aqui. A turma do primeiro semestre do curso de Ciência da Computação fará uma votação para escolher o líder da sala. Para auxiliar na apuração da votação, faça um programa em C que receba o nome dos dois estudantes candidatos a líder e a quantidade de votos que cada um recebeu. Após isso, seu programa deverá exibir o nome do estudante vencedor. Tá bom? Aqui a gente começa, é um programa em C. Vamos começar utilizando include stdio int main return 0 aqui, que é o padrão, né, dos programas em C. E agora o que a gente vai dividir em algumas seções, tá bom? Para poder fazer a resolução desse problema. Normalmente os programas eles se resumem ao seguinte: há uma seção para os dados, uma seção para leitura, uma seção para processamento e outra seção para a apresentação dos resultados, tá bom? A gente calcula esses resultados no processamento, guarda esses dados em dados e faz a leitura na seção de leituras, tá bom? Aí você tem essas 4 seções para fazer o preenchimento. Nessa primeira seção, que é a seção de dados, a gente vai verificar quais dados serão necessários e quais dados serão gerados, né? Aí o que ele fala aqui na questão? A turma do primeiro semestre do curso de Ciência da Computação fará uma votação para escolher o líder da sala. Para auxiliar na apuração da votação, faça um programa em C que receba o nome dos dois estudantes candidatos. Então, no caso, a gente vai ter dois nomes, né? Vamos precisar guardar 2 nomes, um nome do primeiro candidato e um nome do segundo candidato. Aí a gente vai aqui, vai colocar do tipo string, né? Que no caso do C é do tipo char. E aqui a gente vai colocar o nome primeiro candidato, tá? Colocar 51 caracteres, tá? É o padrão assim para leitura de nomes. O nome do segundo candidato, 51 também, tá? E nós continuamos aqui a leitura. E a quantidade de votos que cada um recebeu. Então a gente vai ter que saber a quantidade de votos que cada um desses candidatos recebeu. Então a gente vai saber a quantidade de votos do primeiro, a gente inicializa com 0, porque não se começou a votação. Quantidade de votos do segundo, tá? Que também é com 0 aqui. Então nós temos o nome dos candidatos e a quantidade de votos do primeiro e do segundo. Após isso, seu programa deverá exibir o nome do estudante vencedor, né? Pronto, a gente já fez aqui os dados. E agora a gente vai fazer a leitura destes dados, tá bom? Aí a gente vai colocar aqui, ó, informe o nome do primeiro candidato. Tá? Vamos colocar aqui um scanf, porcentagem S, nome primeiro candidato. Vamos fazer um outro printf para a gente obter o nome do segundo candidato. Segundo candidato. 2 pontos, espaço, scanf, porcentagem S, nome segundo candidato. Lembrando que quando a gente está fazendo leitura de string, a gente em C não utiliza o comercial, tá bom? A gente coloca simplesmente o nome aqui que a gente atribuiu. E agora a gente vai começar a fazer a leitura também da quantidade de votos de cada um. Então aí, informe a quantidade de votos do primeiro candidato. 2 pontos, espaço. E aqui vem o scanf, porcentagem D. E aqui a gente coloca o comercial, tá? E vai ler a quantidade de votos do primeiro candidato. Agora vamos para o printf, informe a quantidade de votos do segundo candidato. 2 pontos, espaço, scanf, porcentagem D, quantidade de votos do segundo candidato. Tá bom? Aqui a gente encerra a questão do processo da leitura, tá? E agora a gente vai para a questão do processamento.
Só que nessa parte aqui a gente não vai ter processamento, tá bom? Aí vocês vão deixar em branco. Por quê? Porque através da quantidade de votos do primeiro e a quantidade de votos do segundo candidato, tem como determinar qual deles foi o vencedor, tá? Aí para isso a gente vai utilizar a estrutura de seleção if, né? No caso uma estrutura aninhada. Aí a gente vai logo para a apresentação dos resultados, tá? O processamento e a apresentação dos resultados vai coincidir. Então a gente vai ter assim, ó, se a quantidade de votos do primeiro candidato for maior do que a quantidade de votos do segundo candidato, quer dizer que o primeiro candidato venceu. Então a gente vai colocar printf. Vou colocar esse /n aqui para dar uma quebra de linha para separar mais claramente a apresentação do resultado da leitura dos dados, tá bom? Aí aqui o candidato vencedor foi. Coloca aqui 2 pontos, porcentagem S, né, que vai ser um string, e aqui você coloca o nome do primeiro candidato. Aí se a quantidade de votos do primeiro for maior do que a quantidade de votos do segundo, a gente diz que a gente apresenta o nome do candidato vencedor, o nome do primeiro candidato. Caso, aí se a quantidade de votos do primeiro for menor do que a quantidade de votos do segundo, nós vamos ter que o segundo candidato é que venceu. Então a gente vai só copiar aqui, né? E a gente vai colocar aqui, ó, nome do segundo candidato, tá bom? Caso contrário, se por exemplo as duas forem iguais, as duas quantidades de votos forem iguais, a gente vai mostrar aqui que ocorreu um empate entre os dois candidatos, tá? Só para ter uma terceira opção aqui. Aí pronto, a gente utiliza else if, tá? Esse else if aqui é a mesma coisa de eu ter fazer assim. Equivalente eu colocar if, aí eu vou colocar alguma coisa aqui, depois um else, e dentro desse else colocar outro if, tá? Aí colocar dessa forma alinhada. É a mesma coisa de fazer else if como eu fiz aqui, tá bom? Eu só evitei fazer esse alinhamento tão profundo, tá? Pronto, essa é a resolução dessa questão. A gente falta agora só rodar, né? Para ver se realmente está funcionando. Aí eu vou compilar aqui. Esqueci aqui de fazer essa aí. Vamos rodar aqui o programa, ó. Informe o nome do primeiro candidato, né? Colocar fulano. O outro é cicrano. Cicrano. A quantidade de votos do fulano foi de 100 votos. A quantidade de votos do segundo, né, que é o cicrano, foi de 50. Aí o candidato foi vencedor, foi o fulano, né? Aí se vocês quiserem testar depois os demais casos, fiquem à vontade, tá? Aí pronto, é só esse o programa. Espero ter ajudado aí ao João e a quem vê este vídeo, tá?